Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro videocast do Breast Saving Group, um videocast para quem faz oncoplastia e reconstrução mamária. E nesse primeiro videocast, eu, Aline Carvalho e doutora Camila Loureiro, do Pará, nós iremos abordar principalmente sobre a reconstrução pré-peitoral, falando sobre dois artigos bem recentes que falam dessa técnica para a gente, né? E aí a gente vai dar nossas contribuições, nossos insights e também falar sobre alguns pontos controversos relacionados ao tema, né? Então, vamos começar primeiramente nos apresentando, né, Camila? Vou começar primeiro me apresentando, né? Eu sou Aline Carvalho, sou médica mastologista aqui na cidade de Fortaleza, no Ceará. Comecei minha caminhada na oncoplastia, na realidade, desde os primórdios da minha residência, eu sempre me interessava, né, por essa técnica, desde 2007, por ali, quando comecei a minha residência, e depois, em 2016, eu fiz um curso, né, de pós-graduação da Sociedade Brasileira de Mastologia, e desde então tenho quase 10 anos de experiência em reconstrução mamária. Trabalhei principalmente reconstruindo as mulheres da Universidade Federal do Ceará, no qual eu consegui adquirir a minha grande curva de aprendizagem na época. E desde então venho aplicando, né, as técnicas de oncoplastia, tanto na minha clínica privada como na assistência ao trabalho público aqui na cidade de Fortaleza. Tenho também doutorado em oncologia pelo AC Camargo Cancer Center, o que faz também uma formação bem completa, né, desde a questão do tratamento, passando pela reconstrução. Então, basicamente, eu acho que o que eu poderia trazer aqui de apresentação para vocês, me conhecerem um pouquinho, seria isso. E eu vou chamar agora a doutora Camila Loureiro, para ela se apresentar também para a gente poder conhecer um pouquinho da trajetória dela, principalmente dentro da oncoplastia. Olá, eu sou Camila Macedo Loureiro, sou médica mastologista, cirurgiã geral. A minha formação passa por vários lugares, né? Eu comecei fiz a minha faculdade em Belém do Pará, onde eu resido hoje ainda. Minha residência é em cirurgia geral no Hospital Filiola, um hospital onde eu atuo até hoje, fazendo reconstruções de mama e tratando mulheres com câncer de mama. Mas, além disso, eu concluí a minha formação em mastologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Após isso, segui para um fellow no Instituto Europeu de Oncologia no ano de 2012 e, em 2015, iniciei a minha formação em oncoplastia mamária. Então, como a Aline, são quase 10 anos aí fazendo reconstruções de mama, devolvendo às mulheres o conforto ao olhar a sua imagem após o tratamento do câncer. Também com outros pontos que eu acho que são importantes na minha formação, fiz outros fellows, principalmente em oncoplastia e reconstrução no Instituto Sam e na Clinique Renal, em Estrasburgo, na França, onde aprendi as técnicas principalmente de retalho de músculo grande dorsal com a equipe do professor Jean-Marc Piat, e fiz também mestrado em novas tecnologias na Universidade do Estado do Pará. Então, como Aline, estou aqui para contribuir para o crescimento da nossa comunidade, para que esses temas que são tão importantes cheguem a mais pessoas e a gente possa, assim, melhorar a comunidade e melhorar a assistência aos nossos pacientes com câncer de mama. Tudo bem, Camila. E então vamos começar, né, falando sobre o nosso primeiro artigo, né? Gostaria que a Camila desse um pouco do resumo, né, desse artigo, que na realidade é uma meta-análise, uma revisão sistemática e uma meta-análise, né? Então fala para a gente um pouquinho, Camila, o que você trouxe desse artigo. Então, eu vou falar para vocês hoje a respeito dessa meta-análise, que fez uma comparação entre as reconstruções baseadas em implante pela técnica pré-peitoral e subpeitoral. Foi uma revisão sistemática e meta-análise europeia, né? Foram casos de Viena e de Vilnius, na Lituânia. E nessa meta-análise foram utilizados artigos publicados de janeiro de 2011 a dezembro de 2021. No total, foram 15 estudos com 3.101 pacientes no total, e os aspectos analisados pelos pesquisadores foram a presença de complicações e quais os tipos de complicação em ambas as técnicas, as diferenças entre índices de contratura
capsular, deformidade de animação, falência na reconstrução com implante e qualidade de vida a partir do BreastQ. E é muito importante nós salientarmos que isso, a Aline vai falar um pouco mais adiante sobre pontos fracos desse estudo, é que não foram descritos, não foi descrita nessa meta-análise se essas pacientes foram operadas com a utilização de materiais como telas e ADMs e matrizes dérmicas. E aí agora eu passo para a Aline para ela falar as percepções dela e as conclusões às quais o artigo chegou. Isso, é uma revisão sistemática e uma meta-análise, né? Não é o que a gente tem de, digamos, de evidência que estaria no topo da pirâmide das evidências, como, por exemplo, estudo randomizado, comparando a técnica subpeitoral com a técnica pré-peitoral, mas é uma revisão sistemática que deve ser respeitada, né? A gente tem um N importante, né, em relação à quantidade de pacientes, né? Cerca de 3.101 mulheres foram avaliadas. Mas também tem os seus pontos fracos, né? Quando a gente lê o artigo, ele não deixa claro de fato se foi utilizada tela, né? Se foi utilizada uma matriz, né? Nessas pacientes. Ele só faz realmente essa avaliação, ele coloca com gráficos de forest plot, e no gráfico de forest plot, ele compara principalmente as taxas de complicação, que seriam seroma, hematoma, perda da reconstrução, contratura capsular. E nesse sentido, a reconstrução pré-peitoral, ela foi realmente, de fato, melhor, né? A gente observa que tem menos taxa de contratura, né? Menor taxa de animação, né? Que é algo que algumas pacientes também reclamam, e uma menor taxa de falha, né? No caso dessa reconstrução, que isso é um ponto positivo para a reconstrução pré-peitoral. Em relação às outras complicações, como seroma, hematoma, parece que foram similares, né? Então, quando a gente vai avaliar, né, por que que a pré-peitoral teria uma menor taxa de contratura capsular, né? Principalmente aquelas mulheres que fizeram até mesmo radioterapia. Provavelmente porque o músculo, né, que está ali cobrindo esse implante, uma vez que se processa essa contratura, seja, naquelas mulheres que já fizeram radioterapia, ela tende até a ser uma contratura até mais pronunciada, né? Uma taxa até maior de contratura nesse sentido. O músculo parece que nesse cenário ele pode piorar as taxas de contratura capsular. E isso ele se repete, né, bastante quando a gente vai avaliar o forest plot, né, mostrando que nitidamente a taxa de contratura capsular ela é menor nas mulheres com a reconstrução pré-peitoral. E outro ponto assim que eu digo assim um pouco negativo em relação ao estudo é quando a gente vai avaliar esses 15 estudos, a gente tem uma amostra muito diversificada em relação ao número. Tem casos com 60 pacientes, tem estudos, na realidade, com 60 pacientes, tem estudos com 300 pacientes, então a gente não consegue ter um número meio que uniforme, né, em relação a esses estudos de comparação entre as duas técnicas. E talvez também o tempo de segmento, né? Então, ele pegou segmentos a partir de um ano, mas também nós não temos longos segmentos dessas pacientes, para a gente poder também fazer uma comparação em várias questões nesse aspecto, principalmente das complicações mais tardias, né? Que é a questão da contratura também, que é algo a gente também pontuar. Mas o que eu achei interessante também, que ele coloca a questão da incisão, né? Ele fala, na questão da discussão, ele fala um pouquinho também, Camila, sobre as incisões no sulco inframamário, né? Que elas tendem a trazer também menores taxas de complicação. Né? Então, quando a gente vai também avaliar, embora ele não destrinchasse de maneira bem clara como que cada uma dessas pacientes foram separadas em termos de incisão, qual incisão que foi utilizada
né, nessas pacientes da meta-análise, mas ele considera, né, que essa incisão em sulco inframamário, ela dá menores taxas também de necrose de capa. Então, o ideal é que a gente tivesse também separado, aí, estratificado por tipo de incisão também, essas pacientes, que a gente sabe que isso também faz toda a diferença quando a gente vai, né, avaliar. E, basicamente, eu acho que o que eu queria pontuar desse estudo seria isso. Tu tem mais algo a acrescentar, Camila, que eu talvez não abordei? Uma coisa que eu acho que é importante a gente relembrar, assim, para quem não tem muita familiaridade, ou para quem está iniciando agora na oncoplastia, é o porquê da gente estar voltando no assunto da reconstrução pré-peitoral, né? As primeiras reconstruções lá para 1970, elas eram pré-peitorais. Só que elas tinham um índice de complicação completamente inaceitável. Tanto que a técnica durante muito tempo foi abandonada. E a partir daí chegou-se a técnica subpeitoral. E por que que essa técnica complicava tanto? E aí por isso foi abandonada e depois agora ela está sendo resgatada. Porque lá em 1970, quando se fazia essas reconstruções com técnica de pré-peitoral, tínhamos realidades muito diferentes. Nós tínhamos implantes de uma qualidade inferior, não tínhamos implantes texturizados, não tínhamos gel de alta coesividade como nós temos hoje, e não se tinha um aspecto que eu julgo fundamental hoje para o sucesso da reconstrução, e isso acho que é algo que, para quem está iniciando na oncoplastia, a gente tem que enfatizar muito, que é a qualidade do retalho. Então, chego a lembrar da época que eu fazia residência de cirurgia, quando eu chegava a entrar em cirurgias de mastectomia com alguns cirurgiões mais antigos, e eles queriam deixar o retalho o mais fino possível. E eu terminei minha residência de cirurgia geral em 2009. Então, para a gente ter uma ideia de que isso de preservar o retalho, seja na espessura, seja na vascularização, que é um ponto tão fundamental para o sucesso da reconstrução mamária com implante, que isso é algo recente. Então, lá em 1970, quando essa técnica foi utilizada e em sequência, quando ela foi abandonada, não se tinha esses parâmetros. Então, se chegava a resultados estéticos absolutamente inaceitáveis e índices de complicações muito altos. Por isso se jogou a prótese para trás do músculo. Só que agora a gente já está revendo isso e vendo que essa prótese atrás do músculo também pode trazer mais dor para o paciente, um índice de complicação potencialmente maior, um período de recuperação maior e uma série de outras complicações tardias, como a Aline falou. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse recall para situar, para dizer assim, ó, a gente está discutindo isso hoje, por quê? Né? E falando especificamente a respeito dessa meta-análise, como a Aline falou, mesmo respeitando o desenho do estudo, meta-análises são importantes, mas eu acho que foi um pouco, talvez, superficial em determinados pontos, né? Isso de você não ter um segmento maior, ter segmentos por volta de 12 meses dessas pacientes, é um pouco complicado quando a gente fala de complicações tardias, especialmente de complicações relacionadas a contratura, que a gente observa um aumento do índice de contratura por volta de 3 anos após a reconstrução. Então, eu acho que, e apesar disso, mesmo com esse segmento curto, já se observa que é um estudo que nos traz algumas conclusões, né? Como essa de que, mesmo com esse segmento curto, o índice de contratura capsular ainda é mais prevalente, né? Ainda é maior em pacientes que fazem reconstrução retropeitoral. Tem mais alguma coisa que tu queiras pontuar, Aline? Sim, algo muito importante que eu também observei nesse estudo, Camila, foi o seguinte: as mulheres que fizeram reconstrução pré-peitoral, elas tinham um IMC, né, o índice de massa corporal, em torno de 25,6. Já as que fizeram a reconstrução subpeitoral, elas já tinham o IMC mais baixo, ou seja, 23,4. Isso indiretamente me traz, né, a ideia de que as mulheres que vão ser candidatas, que foram selecionadas para a técnica pré-peitoral, são aquelas que a gente, teoricamente, vai ter uma espessura desse retalho, né, indiretamente avaliado aí pelo IMC dessas pacientes, mais espesso, né, então as pacientes que são um pouquinho mais gordinhas, digamos assim, né, que tem um IMC um pouco mais elevado, elas tendem a ter um subcutâneo um pouco mais espesso,
o que isso nos dá um pouco mais de segurança de não deixar tecido mamário quando a gente vai fazer o retalho dessa paciente. Em contrapartida, as mulheres mais magras, a gente tende a ter um subcutâneo mais delgado e, consequentemente, a gente vai ter um retalho também mais delgado. Então, às vezes, por questões de segurança, para caso a gente tenha até algum problema de sofrimento desse retalho, esse músculo, teoricamente, estando debaixo ali né, a prótese, na realidade, estando debaixo do músculo, a gente, às vezes, muitas vezes, consegue salvar a reconstrução, porque não chega a atingir a loja da prótese. Então, é algo muito importante que isso a gente geralmente observa na prática, é algo que eu observo muito nas minhas pacientes, eu olho a mamografia, eu observo a espessura, mais ou menos, desse subcutâneo, que indiretamente eu consigo visualizar também pela mamografia, pelo pinte dessa pele. Então, me daria mais segurança escolher uma técnica pré-peitoral numa mulher que tivesse um subcutâneo mais espesso. E isso foi verificado também na meta-análise, que indiretamente é uma espécie de seleção, né, dos casos para uma ou para outra técnica. Então, achei muito interessante essa observação que eu consegui visualizar do artigo. E agora, e já que você falou disso, eu acho que é legal a gente trazer também a nossa experiência, a nossa vivência. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Aline, tu que tens uma grande experiência com o uso de prótese, né, com reconstrução utilizando prótese, quais são os critérios que tu usas para a técnica pré-peitoral ou subpeitoral? Porque assim, aqui eu quero que fique bem claro que a gente não está vilanizando nenhuma técnica nem outra. Acho que é muito importante, eu acho que isso faz parte das virtudes que um reconstrutor tem, é você saber qual a técnica indicar para qual tipo de paciente. Então, eu queria aproveitar e te dar esse espaço para tu dizeres quais são os teus critérios enquanto cirurgiã para selecionar o plano no qual tu vais colocar a prótese para reconstruir a mama da paciente. Excelente pontuação, né, Camila? Eu acho que a técnica pré-peitoral, ela não é para todas, assim como a subpeitoral também não é para todas, não é uma receita de bolo, né? E aí a gente tem que realmente ter critérios para a gente poder escolher uma ou outra técnica. Então, assim, eu tenho critérios que eu começo a avaliar no pré-operatório, no consultório com essa paciente, né? Um deles o grau de pitose dessa mama, se é uma mama muito pitosada, se é uma mama muito grande e tem uma indicação de mastectomia, de cara, eu já não me animo de fazer a pré-peitoral, né? Se tem um retalho mais fino, mais delgado, na própria mastectomia, uma paciente muito magra, né? Então, eu também não coloco a prótese no espaço pré-peitoral, eu tendo a botar no espaço subpeitoral e deixo aquelas que eu observo que tem um panículo adiposo mais espesso, né? Isso a gente vê pela mamografia, vê pelo PINT, eu deixo no espaço pré-peitoral, se o tamanho da mama também for favorável, não tiver um grau de pitose importante e também se não tiver uma mama volumosa, né? Assim, ou uma mama muito larga também, porque você tem que observar que aquele implante, muitas vezes, você vai ter que reduzir a loja da tua prótese no espaço pré-peitoral, porque senão o implante ele tende a ficar mais instável. Então você tem que acomodar aquela prótese, quanto menos pele você tiver para acomodar aquela prótese, é melhor, tanto do ponto de vista estético, como também do ponto de vista de evitar complicações. E tem os critérios que eu utilizo também, que é no intraoperatório. Eu avalio a viabilidade do retalho, né? Isso eu estou falando de cirurgias poupadoras de pele, mamilo, areolo, ou pelo menos de pele, né? Que, claro, que se você tem que tirar uma extensa área de pele, então eu acho que a gente tem que realmente repensar se a gente consegue ou não consegue colocar uma prótese direta, e uma vez colocando essa prótese direta, talvez o espaço subpeitoral seja mais seguro, né, para aquela paciente. E no intraoperatório é muito importante a viabilidade do retalho. Às vezes você planeja na hora, você tem que tirar mais na hora, o plano daquela paciente não estava legal, o tumor ali chegou mais perto do que o esperado, então você acaba mudando a técnica. Mas eu não disponho, principalmente no SUS, quando eu comecei a minha curva de aprendizado, eu não disponho de telas, não disponho de matrizes, né? Então, eu sempre realizei minhas reconstruções ou subpeitoral ou pré-peitoral, sem utilizar
nenhum desses dispositivos. E assim eu tenho feito, e geralmente eu tenho esses critérios de seleção, que eu acho que são critérios bem coerentes, e assim a gente consegue ir tentando diminuir um pouco nossas taxas de complicações e melhorar nossos resultados estéticos também, né? E aí eu queria aproveitar e ver de você também, Camila. Você também segue esses critérios? Você acrescenta mais algum? Você tiraria algum dos meus critérios? Como é que é a tua Não, experiência? achei teus critérios muito próximos aos meus. Ah, eu acrescentaria, por exemplo, a posição da incisão. Então, se eu tenho uma incisão que é mais próxima do ápice da mama, da parte que a mama é mais, digamos assim, se projeta mais do tórax, por exemplo, uma incisão de Stewart, eu tendo a jogar a prótese para trás do músculo. Então, sempre eu tento evitar que essa área de maior vulnerabilidade fique muito junto à prótese. Eu tendo a preferir, quando eu faço nipples-sparing mastectomy, utilizar o sulco inframamário também, porque eu acho que aquela reflexão, aquela deflexão do sulco nos dá um subcutâneo também mais espesso, que dá para a gente até com uma boa vontade, em alguns casos, fazer 3 planos de sutura, então nos dá mais segurança. Então eu acrescentaria a posição da incisão e algumas outras comorbidades. Então, por exemplo, se tem uma paciente tabagista, você tem uma paciente que tem alguma condição que vai deixar uma vulnerabilidade maior daquele retalho, também tender a acrescentar um plano de cobertura para esse retalho, para essa prótese, para evitar realmente uma exposição. E uma outra coisa que eu tinha reservado para te perguntar um pouco mais adiante, mas que eu acho que é oportuno da gente falar agora, é se você utiliza algum desses recursos mais modernos que a gente tem agora, que não são recursos médicos diretos do cirurgião, mas que são acessórios, como, por exemplo, câmara hiperbárica e taping. Se é alguma coisa que você usa no seu cotidiano e você acha que ajuda nesses casos em que a gente tem aquele retalho um pouco mais limítrofe, uma vascularização um pouquinho mais difícil, você acha que isso é importante, é interessante? A câmara hiperbárica, eu realmente não tenho tanta experiência com a câmara hiperbárica. Estou começando a abrir um pouco a cabeça, um pouco a mente em relação a isso. Acho que é uma tecnologia que está chegando aí dentro da reconstrução que a gente precisa aceitar. Temos alguns artigos publicados que já estão mostrando alguma espécie de benefício, mas não utilizo nas minhas reconstruções totais, né, de total, que eu digo com prótese expansor, não tive a oportunidade de utilizar. Em relação ao taping, o taping de 3 anos para cá eu comecei a utilizar. Eu comecei a chamar a fisioterapeuta para fazer parte da equipe, ela já vai no intraoperatório, a cirurgia finalizou, né? Estando tudo ok, os retalhos bons, viáveis, ela coloca esse tape, né? E esse taping, ele fica aí pelo menos 5 dias, nos primeiros dias. Eu observo que ele dá uma estabilidade também no implante. A primeira e segunda semanas o implante fica muito instável, né? Embora às vezes, né, eu tento fechar um pouco essa loja, eu tento deixar essa loja realmente do tamanho do implante, com pontos, né? No caso da pré-peitoral. E o tape, ele também dá essa certa estabilidade. E eu tenho observado na minha prática diária que eu tenho também uma menor incidência de seroma no pós-operatório. Então, eu retiro o dreno, quando eu retiro o dreno da paciente, ela também recoloca o tape, e esse tape fica até mais ou menos sendo utilizado no 15º dia. E assim eu tenho observado uma diminuição da necessidade, inclusive, de punção no pós-operatório, né? Então, eu considero o tape uma ferramenta, né, que veio realmente para nos ajudar na reconstrução das mamas. E você, Camila, o que acha do tape da hiperbárica? Eu sou super entusiasta também do taping e a hiperbárica, te confesso que foi algo que o Breast Saving Group trouxe para minha vida, assim, com uma intensidade maior de fluxo de informação, porque realmente na nossa comunidade de mastologistas se fala pouco. Mas na nossa microcomunidade de 7 mulheres do Breast Saving Group, a gente tem algumas colegas que fazem uso com bastante intensidade e que estão nos mostrando evidências cada vez mais crescentes do uso da oxigenoterapia hiperbárica. Então, já utilizei em alguns casos, casos mais difíceis, casos que a gente já prevê que vai ter um sofrimento maior de pele,
Mas ainda assim eu tenho entusiasmo, mas eu ainda não tenho uma casuística tão grande assim. É uma coisa que eu estou prospectando para o futuro de fazer uso de oxigenoterapia hiperbárica com mais frequência, digamos assim, né? E agora eu acho que é um momento legal da gente começar a falar do segundo artigo, que tu chegaste a comentar, né, sobre tu não teres tanta experiência no uso de prótese, de matrizes e de telas, né? Isso também não é meu terreno de segurança, é mais um terreno da Gláucia, que é a nossa colega do Breast Saving Group, que é a mulher da tela, que tem uma casuística muito grande de uso de tela para reconstrução mamária. Mas essa realidade minha e tua, na verdade, é a realidade do médico brasileiro, né? Do reconstrutor brasileiro. As telas e as matrizes, elas ainda têm um valor agregado muito alto, tem um custo muito alto, e como a maioria de nós trabalha com a utilização de convênios e reembolsos médicos, muitas vezes a gente não tem acesso a esse tipo de material. Então, acredito que nós, quando iniciamos a nossa carreira, como reconstrutoras de mamas em pré-peitoral, a gente foi com muito medo, né? Porque o que a gente tinha de estudo sempre mostrava que era uma técnica muito segura para quem fazia uso de matrizes, principalmente, e a gente não tinha. E como é que a gente faz, né? E aí eu acho que veio um trabalho muito corajoso do Cícero Urban e do professor Eduardo Gonzalez, que é falando sobre essa casuística de reconstruções pré-peitorais na contramão do que se falava na reconstrução de mama europeia. Então, eles falam sobre a não utilização de matrizes e de telas na reconstrução. E aí eu queria que tu falasses um pouquinho, né, sobre esse segundo artigo. Sim, esse segundo artigo, para mim, foi um divisor de águas, assim, porque é um artigo muito interessante, é uma das maiores casuísticas de próteses pré-peitorais que a gente tem, sem utilizar tela, sem utilizar matrizes, que é a nossa realidade, principalmente no SUS, né? Que é um artigo em colaboração de dois mastologistas que fazem muita reconstrução, que é o Cícero Urban e o Eduardo Gonzalez, são cerca de 280, né, reconstruções que foram avaliadas entre 2013 a 2020, tanto nipple sparing mastectomy profiláticas, como também terapêuticas, né, e ele foi um estudo em colaboração, né, do multicêntrico de Brasil e Argentina, né, então um estudo muito interessante, e critérios de exclusão foram utilizados, e esses critérios de exclusão são também os mesmos que eu procuro também levar na minha rotina diária, que é pacientes que tiveram falha prévia da reconstrução ou radioterapia prévia com sério dano da pele e fibrose importante, câncer de mama localmente avançado, gigantomastia, severo grau de pitose ou quando o tumor era muito próximo do CAP, né, ou seja, menor do que 1 centímetro na ressonância, e casos também de skin sparing mastectomy. Então, esses foram os critérios de exclusão do grupo, né, deles, e eles avaliaram essas pacientes. Então, e tem um segmento também que não é tão longo, mas é um segmento importante, de 16,5 meses, e eles avaliaram principalmente complicações imediatas e aquelas complicações mais tardias, após pelo menos 6 meses, né, da realização da reconstrução. E as imediatas, as complicações imediatas, eles observaram que a mais comum foi o explante, em 9% dos casos, estava principalmente relacionado com as mulheres tabagistas. E algo também muito interessante, que eles também associaram mulheres que fizeram radioterapia, tanto antes como depois da reconstrução. Antes, daquelas mulheres que tiveram feito um quadrante, por exemplo, sofreram radioterapia e por algum motivo depois precisaram fazer a nipple sparing, e aquelas mulheres que depois da reconstrução fizeram também a radioterapia. Então, é uma casuística muito interessante, né? E ela nos deu coragem para a gente começar realmente a acreditar que a reconstrução pré-peitoral ela deve ser utilizada por inúmeros
benefícios, né? Que eu queria até pedir para você pontuar aqui, Camila, como é que você enxerga o benefício da técnica pré-peitoral, né, em relação à técnica subpeitoral? Como que você vê de benefício nessa técnica? Bom, acho que existem benefícios que são muito claros, né, e muito de ordem muito prática para o cirurgião que está reconstruindo. O primeiro deles é o tempo cirúrgico, né, uma cirurgia com tempo cirúrgico menor, porque você não tem que confeccionar a loja, né, a loja subpeitoral, que vai te demandar um equipamento, válvulas iluminadas mais longas, enfim, é, é um tempo cirúrgico a menos que você tem, que é a confecção da loja retropeitoral. Além disso, você tem um pós-operatório mais confortável para essa paciente. É uma paciente que, por não ter justamente essa mobilização do músculo, ela evolui de forma bastante satisfatória. Um pós-operatório não só mais, eu acredito até que um pouco mais breve do que o pós-operatório de quem faz o retropeitoral. Tem um número de complicações tardias que foi inclusive demonstrado no artigo que nós falamos anteriormente, algumas complicações muito pontuais que são muito menos frequentes na pré-peitoral, como a contratura capsular e também como as deformidades de animação, para quem não está familiarizado, que eu acho que é importante a gente falar para quem já é iniciado e para quem não é iniciado também, mas deformidade de animação é aquela deformidade que quando a paciente faz a contração do músculo peitoral, a mama se movimenta. E isso, por mais que não tenha gravidade do ponto de vista funcional, mas isso causa um transtorno muito grande para a paciente, porque às vezes é um constrangimento numa atividade que ela tem, às vezes até em relações mais íntimas ela ter essa contração do peitoral, então isso causa bastante incômodo para as pacientes. E, além disso, vantagens claramente econômicas, como nós falamos, né? Os custos de telas e matrizes não são desprezíveis, muito pelo contrário, eles são elevados. Quando isso é arcado pelas operadoras de saúde, às vezes isso leva a um tempo maior até a autorização do procedimento, que pode, inclusive, retardar o tratamento dessa paciente. Então, essas são as principais vantagens. E, assim, muitas vezes até um resultado estético mais satisfatório quando a gente tem uma reconstrução pré-peitoral. Às vezes a gente consegue um resultado até muito mais natural, com um preenchimento mais suave do polo superior, uma mama que não tenha, às vezes, aquela artificialidade que a reconstrução subpeitoral nos dá. Então, eu sou realmente bastante entusiasta da reconstrução pré-peitoral. Eu também. Camila, sempre que possível, né, diante de uma paciente que vai fazer uma cirurgia poupadora de pele, mamilha, areola, né, eu pontuo, penso bem se não daria para a gente fazer uma técnica pré-peitoral. E eu acredito também que a mama, no caso, quando você faz só unilateral, se você não tende né, a também não realizar a mastectomia com a colocação da prótese do outro lado, até fica até mais natural em relação à mama contralateral, quando você não também fez a mastectomia, no caso, mastectomia bilateral. Então, até os resultados são mais naturais, a gente tem aquela pitose, aquela queda um pouco natural também em relação à mama contralateral. Então, é uma técnica realmente que eu vejo muitas vantagens, né? E realmente eu acho que tem alguns casos, como a gente já pontuou inicialmente, que realmente a gente precisa avaliar outra técnica, mamas muito grandes, né? Que é a história do tabagismo, né? Essas questões todas. Mas o que mais me chamou realmente a atenção foi o grau de complicação, que eu não considerei complicações, né, extremamente altas, como a gente às vezes espera, ai, mas a prótese está embaixo do subcutâneo, mas não é bem assim. Então, se o retalho está viável, a espessura está adequada, né, então a gente vai realmente ter uma menor taxa de complicação, realmente. E só foram 24% de complicações que eles chamaram agudas, né, e a mais comum realmente foi essa da explantação,
que estava relacionado com a questão do tabagismo, porque o tabagismo é um problema tanto para subpeitoral como para pré-peitoral. Então, não é alguma coisa exclusiva da técnica, digamos assim. Ah, eu tive mais explante porque botei, não necessariamente, porque a gente observa nesse artigo que a complicação mais comum foi o explante e estava associado com as pacientes tabagistas. Então, não necessariamente é algo relacionado com a técnica, que é uma coisa muito importante. E o resultado cosmético, né? Que eles já chegaram quase a 90% das mulheres satisfeitas com o seu resultado cosmético. Então, isso é algo muito importante que eu acho que a gente precisa pontuar. E a questão também, mais uma vez, da radioterapia, desmistificar a questão da radioterapia. Ah, então ela vai fazer radioterapia, eu vou botar expansor. Ah, ela vai fazer radioterapia, eu vou botar prótese embaixo do músculo. Não precisamos, a gente até observa que é até melhor colocar a prótese no espaço pré-peitoral, até a taxa de contratura capsular, a gente observa que nessas séries que tende a ser menor, porque às vezes o músculo já, ele piora aquela contratura, né? Ele fica mais fibrótico, né? Então ele faz uma contratura até mais severa, às vezes até um Baker 3, um Baker 4, nesse sentido. Então, é um estudo que para mim, Camila, ele é um estudo extremamente importante, orgulhosa que foi né, um brasileiro que, juntamente com um argentino, que publicou essa série, e é uma série que veio realmente para desmistificar muitas crenças erradas que a gente tem da técnica pré-peitoral, É, né? e Então, quando a gente olha os resultados, a gente percebe que, além da nossa sensação, né, olhando os casos de pré-peitoral e de retropeitoral, eles, em comparação com outras séries europeias, por exemplo, que fazem utilização dessas tecnologias, dessas ferramentas, como as ADMs e as matrizes, eles não observaram um índice de complicação maior. Significa que elas são inúteis, que elas não precisam ser usadas? Não, não é isso, mas significa que elas não precisam ser a regra, né? O uso da tela, o uso da matriz, não precisa ser a regra. A gente pode selecionar casos nos quais a gente pode ter, sei lá, uma vulnerabilidade maior do polo inferior, a necessidade de uma prótese maior. Então, aí sim tem indicação, tem que ser colocado. Mas aquela necessidade premente de envolver todas as próteses com ADM ou com matriz que a gente tinha lá no início, isso a gente não precisa mais, e é muito interessante que esse artigo nos respalda, né? Nos traz essa confiança de que a gente não vai ter uma complicação, um índice de complicações maiores, porque a gente não utilizou a prótese e a matriz, e nos dá muito mais segurança para a nossa prática. E muito importante salientar também que essas pacientes, foi descrito também no estudo do professor Cícero Urban e do professor Eduardo Gonzalez, elas tiveram deixa eu ver aqui o percentual correto, mas foi 87% de satisfação bom e excelente no resultado estético, que ao final das contas é oncoplastia, né? Então a onco sempre vai ser a prioridade, mas a plastia, o aspecto estético da mama também não é desprezível, é muito importante para nós. Então saber que essa técnica menos custosa, com menos utilização de material, com tempo cirúrgico menor, com maior funcionalidade para essa paciente, um pós-operatório mais confortável, também foi associado a um resultado cosmético, cosmético muito bom. Isso também é um alento muito grande para a gente. sim, com certeza. É algo que a gente pontua muito, né? Porque a mulher, daqui a pouco, ela vai estar super bem com as novas terapias que a gente está observando, né? A gente está começando a falar sobre o que a gente chama de cura estética do câncer. Aquela mulher que está curada, fez seu tratamento, se curou, e daqui a alguns anos ela precisa estar bem também com as mamas. Então, ela precisa ter um bom resultado da sua reconstrução, porque senão daqui a um tempo ela vai estar bem do câncer, curado, mas vai estar insatisfeita, né? E precisando fazer cirurgias corretivas, muitas vezes, para melhorar o seu resultado estético. Então, é algo muito importante e essa técnica realmente eu observo. Eu tenho, de 3 anos para cá,
cada vez mais utilizado sempre que possível, e realmente os resultados, eles ficam mais naturais, né? É uma mama mais natural em relação principalmente à mama contralateral, principalmente quando você não mexe na outra mama, e mexendo, então, aí é que fica mesmo o resultado muito bonito, muito harmônico e muito simétrico também. Então, é excelente essa técnica, e claro, a gente precisa selecionar bem nossos casos para uma ou outra técnica. Aline, foi um ponto que foi tido como um critério de exclusão ter gigantomastia nesse trabalho especificamente, né, do professor Cícero e do professor Eduardo Gonzalez. Mas as pacientes existem, né? Elas existem, elas chegam no nosso consultório e eu queria saber contigo quando te chega uma paciente com uma mama muito volumosa, com necessidade de mastectomia e o desejo de reconstrução com prótese, como é que tu procedes, né? Como é que tu costumas fazer? Qual a técnica qual o plano que tu preferes nesses casos? E como é que tu pensas, assim, a redução do envelope cutâneo? Vamos lá, É, vamos trazer essa treta para a essa mesa, treta, é uma porque, treta grande. né? É, mas eu penso assim, Camila, a gente tem alguns cenários dentro da mama grande, né? A gente tem aquela, como você falou, já de cara, né, que ela já tem a indicação de uma mastectomia porque ela está com um câncer de mama multicêntrico, vamos supor. E você tem aquela paciente que de cara ela também tem a indicação de uma mastectomia, muitas vezes por uma mutação, um BRCA1, um BRCA2, né? Então, são situações que eu considero diferentes. Quando você tem uma mulher que ela precisa de cara já ir para uma mastectomia, mesmo com uma mama volumosa, eu não tendo a fazer a técnica pré-peitoral. Por quê? Eu vou ficar com um excesso de pele. Aquela incisão que a gente faz pensando numa skin reducing, eu não tenho muita experiência com skin reducing, porque os poucos casos que eu vi ou que eu fui atrás de avaliar foram casos que não foram de sucesso. Então, eu procuro não fazer, mas eu sei que tem alguns colegas que têm uma experiência maior em skin reducing e tem também sucesso em relação com baixos índices de complicação, que uma delas é você, que você tem alguns casos de skin reducing, que depois seria interessante você pontuar como é que você faz essa skin reducing, mas eu geralmente não procuro ir para uma skin reducing. Então, eu faço a técnica, tiro a mama, deixo aquela pele, espero aquela pele acomodar, coloco a prótese no espaço subpeitoral e, depois de um tempo, né, eu observo como que ficou aquele ajuste de pele. Quando esse excesso de pele não é tão grande assim, a gente muitas vezes, Camila, sinceramente, observa que a pele se acomoda, por incrível que pareça. Mas quando a gente tem uma mama muito pitosada, a gente vai precisar depois fazer algum ajuste, que no caso vai ser apenas uma mastopexia, aquela prótese já vai estar totalmente isolada pela sua cápsula e ficaria mais fácil, digamos assim, fazer essa redução de pele. Então, geralmente, eu me comporto assim. No caso da mulher mutada, né, eu às vezes faço em duas etapas. Eu faço uma redução, espero de 4 a 6 meses essa autonomização desse CAP, e aí depois eu faço a reconstrução, que muitas vezes vai ser pré-peitoral, se eu tiver, né, uma distância segura entre a pele e entre a glândula mamária para poder eu jogar essa prótese no espaço pré-peitoral. Se eu não tiver, eu vou jogar ela no espaço subpeitoral. Então, geralmente, eu tenho me conduzido assim e acredito que com baixas taxas de complicação eu tenho observado na minha prática diária de quase 10 anos, né? E você, Camila, também? Como é que você se comporta em Menina, relação a esse assim, reduto? eu tenho aquelas curvas, né, de quando você tá começando a fazer alguma coisa, você se acha super corajosa e mete a cara e faz mesmo. Então, a maioria dos meus casos de skin reducing é do início da minha formação enquanto cirurgião oncoplástica. E assim, tive baixos níveis de complicação, não tinha muita complicação, não. Mas a gente vai ficando mais velha, né? A gente vai ficando com cabelo branco, aí a gente vai ficando mais prudente. Então, hoje eu já tenho um pouco mais de receio, digamos assim, quando tem alguns perfis de paciente que, coincidentemente ou não, são pacientes com mama mais volumosa, às vezes mulheres mais idosas,
mulheres que têm comorbidades. Então, eu já tenho mais prudência nesses casos e eu penso muito como você. Hoje, muitas vezes, quando eu me vejo diante de uma paciente, às vezes mesmo de uma paciente com câncer, tá? Uma paciente com câncer e com mutação genética. Isso tem sido até bastante frequente na minha prática. O paciente diagnostica um câncer, durante o tratamento quimioterápico neoadjuvante, ela descobre que ela é mutada, tem uma mama muito volumosa e precisa fazer uma cirurgia redutora de risco. Então, nesses casos, eu tenho optado por fazer a oncoplastia da paciente, tiro o tumor, reduzo a mama, espera que as coisas se acomodem, ela vai completar o seu tratamento, digamos assim. Dali 3, 4 meses, a gente faz a retirada do tecido mamário remanescente e a colocação da prótese, e nesses casos eu sigo bastante, o meu raciocínio é bem como o teu. Assim, conseguir uma espessura boa de tecido celular subcutâneo, tá tudo muito bem acomodado ali, eu coloco a prótese no pré-peitoral sem nenhum problema. Aí o critério é o mesmo critério que a gente tem antes, né? Conseguir um subcutâneo bom, tá com boa viabilidade, bota no pré-peitoral. Se não, joga a prótese para o retropeitoral. Então, eu penso exatamente como tu. E quando a gente tem realmente tratamento de câncer e a necessidade de mastectomia conjuntamente, aí a gente parte para uma colocação de prótese subpeitoral, exceto quando existe a necessidade de uma prótese muito volumosa, que aí eu coloco um expansor, porque aquele músculo não tem como acomodar uma prótese de volume muito grande. Aí realmente vai para uma reconstrução com o implante em 2 etapas, né? Primeiro o expansor, depois a prótese. Bom, eu acho que nós começamos a chegar no final, né, do nosso videocast, aqui nosso primeiro videocast, que foi um bate-papo muito bacana, né, Camila? Estou muito feliz de ter participado com você. É sempre muito bom a gente trocar essas experiências, né, e falar um pouquinho do que a gente faz. E como take home message, eu acho que cada uma pode falar um pouquinho sobre o que a gente trouxe aqui, para deixar para os telespectadores também. Na minha opinião, o que os dois artigos puderam nos trazer é que a técnica, a gente precisa realmente selecionar bem nossos casos, para a gente escolher uma ou outra técnica. A viabilidade do retalho é extremamente importante para a gente poder escolher a pré-peitoral, né? E uma vez esse retalho viável, independente da questão da radioterapia, a gente pode sim colocar nossa prótese no espaço pré-peitoral, e cada vez mais eu tenho utilizado e encorajo os colegas a fazerem a reconstrução pré-peitoral, e claro, a incisão que a gente observa que tem menores taxas de complicação realmente são as incisões em sulco inframamário para essa técnica, e são as que a gente tem os dados da literatura, né? Todas as pacientes da casuística do Eduardo Gonzalez e do Cícero Urban foram incisões realizadas no espaço, né, na região inframamária, 1 a 2 centímetros abaixo desse sulco inframamário, e então eu acredito que a gente já tem literatura aí suficiente para nos dar um norte até de como executar essa técnica da mastectomia seguidamente da reconstrução. E deixar aqueles casos para subpeitoral, que a gente já pontuou aqui, como mamas volumosas, né, que foram basicamente os critérios de exclusão do estudo, e é o que eu tenho também feito, e tenho observado as taxas muito semelhantes do que a gente está avaliando aí na literatura também. E você, Camila, qual o seu take-home message para a audiência? Bom, eu vou sempre olhar, né, para quem está começando agora, eu vou trazer uma frase que o Gustavo Zucca me falou lá em 2015 no Hospital do Câncer de Barretos, que hoje é o Hospital do Amor, mas que foi onde eu e a Lígia fizemos a nossa formação em oncoplastia. Mas ele dizia assim: o sucesso da reconstrução com implante é uma boa mastectomia. Então eu continuo fazendo coro a essa frase, isso tem que ser sempre bem dito. Quando a gente está iniciando, principalmente,
A nossa principal preocupação tem que ser em fazer um belo retalho, um retalho com uma espessura adequada, um retalho uniforme e um retalho que não seja maltratado durante a cirurgia. Então, manipular com gentileza os tecidos para que a gente tenha uma boa vascularização, para que aí sim a gente tenha conforto e segurança de colocar essa prótese pré-peitoral com menos angústia em relação ao nosso pós-operatório. Sempre manter além da espessura do retalho e da viabilidade, fazer o reavivamento de bordas, fazer suturas em 3 planos quando faz no sulco, quando possível, e sempre que necessário lançar mão dessas novas tecnologias, como a gente falou, como por exemplo o taping e a oxigenoterapia hiperbárica. Então, meu recado é esse: cuidem da mastectomia de vocês, que o resto vem. Isso, e só concluindo o que a Camila falou, que eu acho muito pertinente, muitas vezes, Camila, chegar nesse equilíbrio entre uma boa mastectomia oncologicamente segura para a paciente, uma boa espessura de retalho, isso leva também um tempo, isso leva uma curva de aprendizado. Então, a reconstrução pré-peitoral, ela não é tão simples e tão mais fácil como ela parece ser. Ah, vamos colocar a prótese no espaço pré-peitoral, é mais fácil? Não necessariamente. Você primeiro tem que ter uma curva de aprendizado realmente em relação à sua mastectomia, para você então ter menores complicações, porque não é só colocar a prótese e tchau, né? Existem todo um pós-operatório que essa paciente vai precisar passar com você, e você só consegue ter bons resultados se você realmente fizer uma boa mastectomia, um bom retalho, e isso leva tempo. Tanto que tem um artigo que ele coloca que a reconstrução pré-peitoral está dentro das técnicas de maior dificuldade dentro da oncoplastia. Não é tão fácil assim, não. Então, muitas vezes, para quem está começando, se tem dúvida como é que está a viabilidade do retalho, às vezes é tentar deixar aquela prótese mais protegida, se for possível, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós teremos outros videocasts, então eu peço que vocês continuem nos acompanhando, para que assim a gente possa sempre trazer algum tema dentro do universo da oncoplastia. Muito obrigada. Obrigada, Camila, também. Obrigada, Aline, obrigada à nossa audiência. Estou muito animada com esse start que a gente está dando hoje no nosso processo de educação continuada. E é isso. Estamos aqui para vocês. Um beijo. Até o próximo videocast Best Save Group. Obrigada. Tchauzinho, gente. Beijo.